Graça e a paz, irmãos. Vamos abrir no livro de Atos. Atos capítulo 2, versículo 36. Saiba, pois, com toda certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos o nosso Senhor, Deus o chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça que mais uma vez o Senhor nos reuniu e nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, possa usar esse tempo para abrir a Tua palavra e falar conosco, nos ajudar a compreender a Tua vontade para o tempo que nós estamos vivendo, a fim de sermos edificados como Tua casa, Senhor, edificados para a Tua glória, edificados como Seu testemunho. Que o Senhor nos encaminhe e nos dê entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Cerca de um ano atrás, comecei a falar com vocês o tema de uma série que foi Focando no Essencial. E nós vimos naquele tempo que, em todos os tempos, o grande desafio, tanto de Jesus como dos apóstolos, dos primeiros cristãos, foi manter-se no essencial, focar naquilo que é a vontade explícita de Deus em Sua palavra, e que a tentação do inimigo é sempre nos levar a deixar o que é essencial e transitar no que é periférico. Quase sempre deixamos o caminho e pegamos um atalho, porque a sedução do atalho é que é algo mais fácil para se chegar a um objetivo. Como Jesus falou, eu sou o caminho, poderíamos ilustrar que os atalhos são obras de Satanás. Se você quer chegar no alvo que Deus estabeleceu, você não tem outro caminho. Você não tem atalhos, na verdade. Você tem unicamente um único caminho. E o único caminho é a pessoa viva do nosso Senhor. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Todos os nossos problemas, como cristãos, como igreja, como líderes, é buscarmos meios, quem sabe mais rápidos, mais sofisticados, mais modernos, e nos distraímos, porque queremos acelerar o processo, muitas das vezes, do crescimento ou da maturidade. E nós nos esquecemos que a única resposta de Deus para todas as necessidades e demanda dos homens, para todas as necessidades para o seu povo, é uma única só: Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Deus não tem obra nenhuma à parte do seu Filho. E Deus não tem vontade nenhuma que não esteja relacionada com o seu Filho. Tudo que Deus desenhou e planejou diz respeito ao seu Filho. A igreja não tem outro objetivo a não ser para o Filho de Deus. Uma casa para a sua habitação, uma noiva para o seu encontro das bodas daquele dia, um testemunho como coluna e firmeza da verdade. A igreja não pode ter outro objetivo a não ser a glória de Deus. Por isso a igreja não pode viver de improvisações. Por que não? Porque Deus tem um propósito. E Ele nos deu a sua palavra, nos deu o seu Espírito, e o seu Espírito coopera unicamente de acordo com a sua palavra. Quando nós consideramos essas coisas, o que é essencial para a vida cristã? Nós liberamos uma mensagem da outra vez sobre isso, tocamos em 8 pontos, está no site, no canal do YouTube, Comunhão na Palavra. O que é essencial para a igreja? O que é essencial para o casamento ou para a família? O que é essencial para uma liderança bíblica e espiritual? O que é essencial para sermos uma assembleia bíblica e espiritual? E nós vamos perceber que esses 5 pilares, pelo menos, a vida cristã, a vida da família, a vida da igreja, uma liderança bíblica e saudável, um ministério bíblico e saudável, e uma assembleia que seja bíblica e espiritual, são desafios que nós não podemos errar o alvo em relação a essas coisas. E quase sempre, todos os nossos problemas descendem daí. Se a raiz for santa, a árvore e o fruto também o será. Foi assim que Paulo falou. Se você quiser ter uma colheita abundante, saudável, você vai ter que cuidar da raiz. Nós vimos que na palavra de Deus existe hierarquia de valores. E o próprio Senhor mostra o que vem primeiro e o que vem depois. Paulo fala de lançar primeiro o fundamento. Depois você tem a sobreedificação. Jesus fala do que é maior e o que vem depois. Então, queridos, nós vamos ver que na nossa vida, quando nós olhamos para trás, vamos perceber que os nossos equívocos foram que nos distraímos daquelas coisas que são simples e essenciais. E se perdemos por coisas que aparentemente são as melhores, são as que produzem resultados mais rápidos. Mas, na vida, nada de fato que seja excelente, ele é adquirido de qualquer maneira. Leva tempo, trabalho, dedicação, persistência, aperfeiçoamento. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de superficialidade. A doença do nosso tempo é superficialidade. Talvez o Deus do nosso tempo é entretenimento, distração. E vamos considerar um pouco hoje o que é essencial para sermos uma assembleia bíblica e espiritual. De alguma maneira, parece que o desafio do nosso tempo é exatamente esse. Se você, ou se nós, como assembleia, tomarmos como modelo
as assembleias ou igrejas tido como as mais relevantes ao nosso tempo, provavelmente também seremos uma assembleia apostatada. Porque a conformação com esse século, a conformação com a secularização, o que eu quero dizer com secularização? É que as pessoas estão usando métodos, estão usando estratégias, estão usando mecanismos do mundo empresarial, do mundo de mercado, e incorporando isso para dentro da igreja para poder adquirir resultados mais rápidos, tanto de multiplicação e como também do bem-estar humano. As pessoas têm que se sentir bem. E o sinal de que a obra de Deus está aprovada por Deus é quando há multiplicação. E isso são dois equívocos. Em primeiro lugar, a igreja não é um lugar para o homem se sentir bem. A igreja é um lugar para o homem entender que ele é um miserável, perdido e condenado. O homem está debaixo da ira de Deus. O homem não se salva. O Evangelho não vai massagear o ego do homem. Na verdade, o Evangelho ele é radical e ele escandaliza o homem. Se tem um lugar que o homem queira se sentir bem, esse lugar não é ou não deveria ser na igreja. Porque a igreja ela apresenta uma cruz, onde mostra para nós que o homem foi crucificado. E por ser o ambiente da presença de Deus, então a igreja é para a glória de Deus. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar muito claro para nós. E em segundo lugar, não devemos ser seduzidos por multiplicação, como se isso fosse aprovação. Na verdade, você vai ver que a multidão na Bíblia quase sempre foi sinônimo de um povo na superficialidade que não conhecia o essencial. A mesma multidão que clamava que Hosana, bendita o que vem o nome do Senhor, é a mesma multidão que falou que queria que soltasse Barrabás e não o Cristo de Deus, Jesus. Então não devemos nos seduzir com essas coisas, ainda que o Senhor quer salvar a multidão, e não devemos ter dúvidas sobre isso. O livro de Apocalipse mostra milhares e milhares e milhares daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Porém, isso só tem real valor quando está de acordo com o Evangelho. Quando não estiver de acordo com o Evangelho, irmãos, não devemos ser seduzidos por essas coisas. Mas se formos pensar como sermos uma assembleia bíblica e espiritual, vamos encontrar que esse é um desafio muito grande do nosso tempo. E eu penso que o caminho é voltar ao essencial. O convite do Senhor para nós é voltar da periferia para a centralidade, para o foco. E quando olhamos as Escrituras, nós vamos encontrar, por um lado, as cartas de Paulo, de Pedro e dos demais apóstolos, mas de uma maneira assim muito simples. As cartas são explicações de fatos. As cartas são ilustrações de uma história. As cartas são ensinamentos de realidades espirituais. Por isso são chamadas de doutrinas. Alguém já disse que as doutrinas são roupagens de fatos. Mas é possível termos as doutrinas e não termos o conteúdo. É possível termos o rótulo e não termos o conteúdo que deve vir dentro do rótulo. O propósito das doutrinas não é simplesmente encher nossa cabeça de conhecimento, mas é nos levar aos fatos da obra de Deus em Cristo, de que tudo aquilo que é objetivo, tudo aquilo que é histórico, tudo aquilo que é bíblico, ele também se torne a nossa experiência. Assim teremos realidade espiritual e confissão, explicação, ensinamento do que de fato são fatos, não apenas na história, mas na nossa experiência cristã. Que desafio que é esse? Porque quando se pensa numa igreja bíblica e espiritual,
Isso é um desafio porque a tendência do nosso tempo é as pessoas acharem que se formos ser espirituais, não seremos bíblicos. Nós temos que nos atrelar a um misticismo, a uma busca desenfreada, a uma palavra que é usada como pragmatismo. O que é o pragmatismo? É você se envolver com somente as coisas que funcionam e dão certas, de uma linguagem assim simples para a gente entender. Se essas coisas vão demorar muito, o irmão vai começar uma série de fundamentos que vai demorar, será 20 mensagens, 30 mensagens. Puxa, irmão, a gente quer uma coisa assim mais rápida. E aí nós vamos cair no equívoco dos Gálatas, que começaram no Espírito e terminaram, onde que eles terminaram? Na carne. Por quê? Porque eles abandonaram o essencial. E de alguma forma eles entenderam que o Espírito Santo tem um ministério fora das Escrituras para nos levar a experiências transcendentais e não nos transformar em imagem de Cristo. Não é verdade que para sermos espirituais não seremos bíblicos. Ao contrário, a espiritualidade só é de fato espiritualidade do ponto de vista de Deus quando ela for bíblica. Por outro lado, as pessoas pensam que se formos ser bíblicos, não seremos espirituais. E isso é uma tentação, de que aqueles que são mais dados ao estudo da palavra, eles se tornam mais racionais, mais teóricos, mais acadêmicos. Mas isso também é um equívoco. O equilíbrio para nós está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso mestre era alguém que veio segundo as Escrituras. Veio para cumprir as Escrituras. Viveu uma vida segundo as Escrituras. O livro de Lucas registra cada ato do Senhor e cada palavra do Senhor, como se Lucas estivesse com um relógio de precisão, já disse alguém, que sempre ele está falando, e Jesus falou isso, ou isso se cumpriu, para se cumprir o que estava escrito. Então a vida de Jesus foi uma vida permeada pelas Escrituras. Ele foi o homem da palavra. E mais interessante, ele é a palavra de Deus viva que se encarnou. Jesus é a palavra encarnada que viveu uma vida de acordo com a palavra escrita. Você quer um homem mais da palavra do que Jesus? E que mesmo ele sendo Deus, não caiu na tentação do diabo de fazer qualquer coisa que não fosse de acordo com o que está escrito? Que essa foi a tentação. Você imagina Jesus sendo Deus, tem que esperar 30 anos para começar o seu ministério? Ele foi tentado, não apenas depois do batismo, mas Jesus sofreu todos aqueles desafios de tentação, como homem, de viver uma vida fora das Escrituras, na sua humanidade. Então, irmãos, o exemplo de um homem segundo as Escrituras é o nosso Senhor. Ah, mas um exemplo de um homem espiritual, quem você acha que é? Paulo, porque foi ao terceiro céu? Ou Pedro, que tinha uma sombra que curava? Não, irmãos. Graças a Deus por Paulo, graças a Deus por Pedro. Mas o maior exemplo de espiritualidade também é o nosso Senhor. Sendo gerado no ventre de Maria pelo Espírito, ele não ousou ter um ministério que não fosse ungido pelo Espírito, e por isso ele esperou 30 anos. E somente quando ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele como revestimento, aquela pomba que veio sobre ele, e ele agora, cheio do Espírito Santo, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. E depois ele volta do deserto, cheio do Espírito Santo, e ele teve um ministério ungido e dirigido pelo Espírito Santo. Então você tem um exemplo de um homem bíblico e espiritual, que é o nosso Senhor. Mas se você pegar o pensamento de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele é a biografia de um homem bíblico e espiritual, que é o nosso Senhor, mas cada ato do nosso Senhor
representava de alguma forma implicações do corpo do nosso Senhor, que é a igreja. E que assim como Jesus foi bíblico e espiritual, o segredo de uma igreja bíblica e espiritual seria também viver nos mesmos princípios e desafios da sua cabeça, que é o nosso Senhor. Ou seja, o exemplo de vida e de ministério do nosso Senhor são os nossos exemplos como igreja que devemos viver por desafio e direção, exatamente como ele viveu. Que pena que as pessoas entendem que Jesus está lá bilhões de anos, quem sabe, num trono à direita do Pai, e nós somos uma igreja aqui na terra desassociada dele. Talvez as nossas orações tenham que ser tão insistentes para ver se chegam lá nos céus. Porque nós não entendemos com clareza esse mistério de Cristo e a igreja, de que na verdade a igreja, ela não é outra coisa senão o corpo de Cristo, o lugar onde ele habita. Ela é a plenitude de Cristo, ela é o corpo de Cristo, ela é a extensão de Cristo. De que embora como homem ele está à direita do Pai, mas pelo Espírito Santo ele está na terra, andando na terra, através do seu povo que ele habita. Quando Paulo perseguia a igreja, o Senhor falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não falou: porque você está perseguindo a igreja, mas me persegue. Foi assim que Paulo falou em 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13, que assim como um corpo humano tem muitos membros, mas embora sendo muitos, eles são um só corpo, formam um só corpo, assim também é. Você lembra o restante do versículo? 1 Coríntios 12, verso 12 e 13. Não, assim nós pensamos. Eu acho que a gente deveria ler esse versículo então. 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. Umas versões vai dizer assim também com respeito a Cristo. Mas de fato é assim também é Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um único corpo, embora sendo muitos, são ou formam um só corpo, assim é Cristo também. É isso que está na sua Bíblia? Com respeito a Cristo. Mas esse é o fato de que assim é Cristo. É claro que Cristo aqui que ele está dizendo é esse corpo místico, do qual ele é a cabeça e nós somos corpo. Nós não participamos dos atributos incomunicáveis de Deus, né? Nós não fazemos parte da deidade de Deus. Não fazemos parte da pessoa de Jesus, o Deus, 100% Deus, 100% homem. Ele é Jesus, Deus homem, que está à direita do Pai, mas o seu Espírito foi derramado pelo Espírito Santo. E nós fomos batizados para dentro de Cristo. De maneira que agora o corpo de Cristo é a igreja. Me entende, irmãos? Que não fomos simplesmente batizados nas águas, mas através do batismo existe essa, entre aspas, esse pacote de que nós somos batizados pelo Espírito Santo para dentro do corpo de Cristo, para ele ser a cabeça. Ah, irmãos, se nós entendermos que de fato a igreja é o corpo de Cristo, isso vai nos assombrar de tal maneira a entender, vou tentar explicar isso,
que, assim como o Evangelho de Lucas é a biografia do ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo, o livro de o livro de Atos, ele continua sendo a biografia do nosso Senhor. Só que agora é em seu corpo místico, que é a igreja. Continua sendo atos do nosso Senhor, pelo Espírito Santo, através da igreja. O livro de Atos é uma continuação do livro de Lucas. A diferença é que antes ele está em seu ministério terreno e agora ele está no seu ministério celestial. Antes ele estava confinado num corpo físico. Agora ele está num corpo místico, um corpo formado por muitos membros que somos, pela misericórdia do Senhor, nós, com todos os salvos, de todos os tempos. Amém? E isso é a igreja. Por que é importante também considerar essas coisas? Porque a igreja não tem uma vida própria, senão ela deixa de ser igreja e se torna uma Babilônia. A igreja é a expressão da vida de Cristo. A igreja não tem uma palavra própria. A igreja não fala por si. A igreja não decide por si. A igreja não é autoridade por si. Me entende, irmãos? A igreja é o veículo, é a casa, é a coluna e firmeza da verdade. A igreja é um lugar onde a autoridade máxima é a palavra de Deus e não ela. A igreja não é um lugar onde os homens lideram. A igreja é um lugar onde ele, a cabeça, lidera usando os homens pelo Espírito Santo. Precisamos ver essas coisas porque hoje o nosso tempo, a liderança contemporânea reduziu a igreja a algo tão pequeno, tão terreno, tão natural, tão empresarial, que se adota um estilo de vida diferente de Cristo. Não apenas da doutrina de Cristo, mas dos princípios do seu viver, da disciplina de vida. Jesus era um homem disciplinado no sentido de que ele não fazia absolutamente nada que não dependesse do seu Pai. Ele dependeu do ministério do Espírito Santo. Uma vez que vermos essas coisas, o único segredo para sermos uma igreja bíblica e espiritual é nós vivermos de acordo com os mesmos princípios do nosso Senhor no seu ministério terreno. E entendermos que a igreja no livro de Atos, que chegou até nós hoje, ela é uma extensão da obra de Deus desde o primeiro tempo. Por isso que nós vamos ter que voltar às Escrituras. E vamos ter que voltar à Gênesis da igreja, que é o livro de Atos. Como é que começou os primeiros passos da igreja no livro de Atos? Como eles viveram? O que eles pregavam? O que eles criam? Do que eles fugiam? O que eles evitavam? O que eles não cediam? Porque sim, era uma igreja bíblica e relevante, você tem que evitar, você tem que fugir, você tem que radicalmente tomar posições. Se nós entendermos que a igreja do nosso tempo, na verdade não é outra senão a igreja do princípio que chegou ao nosso tempo, porque você não pode dividir a igreja, a menos se você conseguir dividir Jesus. Mas lembre que João fala que essa é a obra do anticristo, é dividir Jesus da sua humanidade com a sua divindade. Todas as tentações que o nosso Senhor passou foram tentações para levar ele a não depender da soberania do seu Pai, a usar suas prerrogativas como Deus, em detrimento da sua humanidade, para viver uma vida para si, para se salvar para si. Quando você olha João falando das tentações,
E quando você vê as primeiras cartas de João, você vê que João fala que esse é aquele que veio por meio de água e sangue, e fala daqueles três que dão testemunho, que é o Pai, a Palavra e o Espírito. E você vai ver que João está falando do anticristo, que de alguma forma, aquele espírito que iria dividir Jesus ou ensinar uma outra doutrina sobre ele, que era o gnosticismo da época. Mas se a igreja é a extensão de Cristo no sentido de expressão, então as mesmas tentações nesse sentido que Cristo viveu, nós também estamos vivendo. Ou seja, de dividir, assim como ele não viveu uma vida fora das Escrituras, nós somos tentados a viver uma vida fora das Escrituras. Assim como ele foi tentado a não viver uma vida de dependência do Espírito Santo, nós somos tentados a viver uma vida sem depender do Espírito Santo. Que coisa é essa, irmãos? Você não pode dividir a igreja das suas implicações e responsabilidades, a menos se você conseguir também dividir Jesus. E você não vai conseguir, senão ele deixa de ser Deus e ele é Deus. Mas voltando ao que estamos pensando e refletindo, qualquer estilo de vida como igreja que não esteja relacionado ao estilo de vida de Jesus, isso deixa o terreno de uma igreja bíblica e espiritual. Simples assim. Deveríamos nos perguntar o que isso tem a ver com Cristo. Qualquer decisão que devemos tomar como igreja, qualquer proposta, vamos fazer assim, vamos voltar, vamos para a esquerda, vamos melhorar. Deveria se fazer essa pergunta: qual a relação que isso tem a ver com Cristo? Se não tem nenhuma relação com Cristo, não pode ter nenhuma relação conosco, porque estamos aqui para que a obra que Cristo começou, pela graça de Deus, possamos levar adiante. Não tem nenhuma relação. Então, quando você lê o livro de Atos, voltando a pensar no livro de Atos, considere essas coisas, de que a igreja que se moveu no livro de Atos, ela não é um povo por si mesmo. Ela não é um povo que buscava a Deus para fazer coisas, como se separado de Deus. Não. A igreja, no livro de Atos, é o próprio Senhor vivendo a sua vida através de pessoas redimidas, salvas, que formavam o corpo de Cristo. A vida que se praticava no início da igreja não era outra a não ser o viver de Cristo através daquelas pessoas submissas a Ele. Claro que o judaísmo perseguiu, claro que outras heresias perseguiram, claro que a carne perseguiu, e eles precisavam se desvencilhar dessas coisas. Mas essencialmente a igreja não é outra coisa. Essencialmente a igreja é o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça e se expressa, e nós dependemos dele para viver essa vida. Isso é muito importante. Não tentarmos viver uma vida separada da vida de Cristo. Deus usa os homens, mas ele não usa os homens usando outros meios. A maneira de Deus usar os homens é através da vida de Cristo e o poder do Espírito Santo para uma vida santa e uma vida de ministério, uma vida de serviço. Se nós não entendermos, irmãos, que a raiz de todo o nosso equívoco, de nosso problema, é uma vida desassociada de Cristo, nós vamos ser seduzidos a muitas coisas e vamos errar todas as vezes. Porque a essência da vida da igreja é a mesma da essência da vida cristã. Nada me propus saber entre vós, a não ser o que Paulo foi procurar na igreja em Corinto? Foi Cristo. Olha isso aqui, irmãos. Verso 36 de Atos 2. Primeira coisa que Pedro
quando ele termina o seu sermão, a sua pregação, ele fala aos seus ouvintes a primeira coisa que ele quer que eles saibam. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Se vai haver um progresso conosco, seria mais ou menos assim que Pedro está falando, vocês têm que entender uma coisa. Vocês são assassinos, porque ele vai falar isso depois. Vocês são assassinos. Um pouco mais adiante, ele fala assim, verso 40, final do versículo 40, salvai-vos desta geração. Que geração? E a que geração Pedro estava falando? Aos gentios ou aos judeus? Para quem ele estava falando? Aos judeus, ele está em Jerusalém. Que geração é essa aqui? É o povo de Deus. Por que perversa? Porque tinha as leis, os profetas, o pacto, as tradições, a liturgia, os sacerdotes, eles tinham tudo. Porém, isso se tornou uma religião judaica, do qual o próprio Senhor foi expulso. Uma geração perversa é uma geração que não é bíblica e nem espiritual, embora seja o povo de Deus. Isso é uma geração perversa. Tem hora ele chama essa geração de geração adúltera, porque assim os profetas falavam da parte de Deus que Israel era como uma mulher adúltera que ia com outros homens, ou seja, a ídolos, e deixava uma vida bíblica e espiritual. Era uma espiritualidade babilônica, mística, mas não escriturística, não bíblica. Ser uma geração perversa como o povo de Deus é quando você usa as escrituras contra as escrituras. Usa as escrituras e se perde o propósito central das escrituras. Usa as escrituras contra o propósito de Deus. Prega-se coisas que são distorcidas. E se quer usar o poder de Deus, as prerrogativas de Deus, para manter o povo bem, para manter o povo humanamente saudável, próspero e qualquer uma outra coisa, mas que não tem a ver com a cruz, com a proposta do Evangelho, com a glória de Deus. A pergunta é: somos uma geração perversa? Que tipo de espiritualidade e de assembleia nós estamos procurando viver? Então, a primeira coisa que Pedro quer que eles saibam é que esse Jesus que eles crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, daqui para frente, você precisa se arrepender, porque não terás outro Senhor. Até então, o Senhor da vida deles, do lado de fora, pós adiante, era Roma, ou Império Romano, ou Imperador Romano. E interiormente era o eu. E Jesus está dizendo, se alguém quiser vir após mim, a primeira coisa que ele tem que fazer, o que é? Negue-os a si mesmo, porque você é o seu ídolo. É o primeiro Deus que tem que negar a si mesmo. E do lado de fora é o Império Romano. Você está disposto a renunciar a si interiormente para que ele seja o seu Senhor? E do lado de fora, você está disposto a renunciar a civilização, a influência da religião, a influência da política, a influência da sociedade? Ou você quer ser igual à sociedade? Você quer o aplauso da sociedade? Você quer agradar a sociedade? Você quer ser politicamente correto? Você não pode vir após mim. Fica aí, onde você está. Primeira coisa, Deus o fez Senhor e Cristo. Você não vai encontrar os apóstolos falando, alguém quer aceitar o Senhor Jesus? Coitado, né? Como se fosse o final de feira, né? 3 dúzias de banana por R$1, R$1,50 e tal. Hoje você tem o chamado Evangelho da Prosperidade e muitos aspectos de Evangelho, que são falsos evangelhos, que não são bíblicos.
Mas quando você vai encontrar as Escrituras, o mesmo Jesus, que foi o que mais falou do inferno, não foi ninguém mais do que ele, o mesmo Senhor, levou os seus apóstolos, os seus homens da palavra, que representavam a ele, também a falar tanto da ira de Deus, como também do inferno ou da condenação. Não existe um discurso que conflita entre a pregação dos apóstolos e as cartas de Paulo com a pregação de Jesus. Na verdade, Paulo vai dizer que o evangelho que ele pregava era de acordo com o evangelho e as pregações ou a pregação de Cristo. Mas que tipo de pregação a gente escuta hoje? Raramente você vai escutar uma pregação que seja a extensão do evangelho ou o próprio evangelho mesmo do nosso Senhor. Você vai encontrar Paulo usar o termo segundo o meu evangelho, porque Paulo não está falando outra coisa senão a continuidade da revelação de Cristo segundo o evangelho da graça de Deus. Mas não é outro evangelho. Então, quando você encontra os apóstolos pregando, a primeira coisa que eles falam é que eles queriam que ele soubesse disso. Não temos um discurso desassociado do discurso do nosso Senhor, não temos outra proposta, não temos uma outra vida. Nós não temos. E se vocês vão nos seguir, se vocês vão caminhar, entenda que é uma continuidade. E não uma ponte que foi quebrada e começou uma outra coisa. Não, não é isso. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Então eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? O que Pedro mandou eles fazerem? Tem que haver arrependimento. Irmãos, lembrem-se, eles estão falando para o povo de Deus, os judeus. Hoje nós precisamos pregar o evangelho para o povo de Deus. Pregar arrependimento. O povo de Deus precisa ser re-evangelizado. Nós precisamos ser re-evangelizados. Parece que alguns acham assim, não, o evangelho é quando nós cremos. Agora que já estamos com a vida assim já há alguns anos, o evangelho é desnecessário. Não, se você pensa assim, você está apostatado. Lembra o que Paulo fala para Timóteo? Lembra-te de Jesus Cristo. Tem isso na sua Bíblia? Tem. Quem era Timóteo? Um co-obreiro com Paulo, ainda que mais novo. Como é que você vai falar para um obreiro? Lembra-te de Jesus Cristo. Como assim? Porque a sedução já no período de Paulo, quando ele estava aprisionado, é agregar muitas outras vertentes à teologia e se esquecer do essencial. E voltar ao essencial. O autor do livro aos Hebreus, capítulo 8, fala, ora, o essencial das coisas que temos dito. O essencial é o essencial. E várias passagens vão falar sobre isso. E hoje é assim. As pessoas tentam levar uma liderança adiante e um tipo de igreja desassociado do Evangelho e desassociado da vida do Senhor e da pregação dos apóstolos. Arrependimento. Eles se arrependeram. E quando eles se arrependeram, você vê que a promessa é que eles iriam receber o dom do Espírito Santo, versículo 38. Aquele Espírito que foi prometido desde o Velho Testamento como que viria na Nova Aliança. Ou seja, uma espiritualidade bíblica, uma igreja, uma assembleia bíblica e espiritual. Eles não caminharam uma vida sem o ministério do Espírito Santo. Mas João, no capítulo 14, 15, 16, ele fala que quando o Espírito viesse, ele daria testemunho do Senhor. Esse é o ministério. E diz que ele é o Espírito da verdade. Não é o Espírito de um outro ensinamento. Não se anda apartado a verdade e o Espírito, porque a verdade e o Espírito no livro de João
por algumas vezes é uma coisa só, é chamado de realidade espiritual no pensamento grego. Não se separava a verdade da espiritualidade. Não existe verdade no pensamento de João sem o Espírito Santo. E não existe o ministério do Espírito Santo sem a verdade das Escrituras. Que pena que o nosso tempo apostatado tenta, às vezes, uma teologia que ela é lógica, dedutiva, mas não espiritual, ou o protestantismo pentecostal ou neopentecostal nos desafia uma espiritualidade não bíblica ou escriturística, ou pega as coisas que funcionam, e esse é o desafio do nosso tempo. E com certeza, se formos enumerar princípios para sermos uma assembleia bíblica e espiritual, nós vamos ter que enumerar algumas coisas extremamente importantes, que se você ignorar uma delas, ou eu ignorarmos uma delas, nós iremos nos apostatar. E sem dúvida alguma, o genérico é mais rápido. O micro-ondas funciona mais rápido, né? Essa geração fast food, né? Que é tudo para ontem e tudo mais rápido. Nós somos tentados a nos agarrar às coisas mais rápidas. Mas você sabe que isso não tem conteúdo relevante. Nós somos desafiados a pregar coisas que dão certo, que funcionem, que mantenham as pessoas, digamos, satisfeitas, e coisas que dão certo. Hoje, quando as pessoas pensam assim, se a gente for montar uma igreja e tal, o que vocês acham? Elas têm que ter, de preferência, um lugar mais central, uma boa banda, um pastor carismático, uma pregação assim, não pode ser muito agressivo, senão o povo vai embora. Ele tem que ter algumas coisas assim que você vê, tudo isso está voltado para o bem-estar humano. É uma igreja centrada no bem-estar humano. A música tem que ser muito agradável, as letras têm que ser muito agradáveis. E aí deixamos de ser uma igreja bíblica e espiritual. Se tornamos um clube, qualquer uma outra coisa. Olha o que Pedro está falando, irmãos. Olha o que eles pregavam. E é interessante que ele diz que a promessa diz respeito, o verso 39, a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, o chamar. Agora Pedro está falando de uma promessa que não isentava a família, mas que a vinda do Espírito Santo, que era essa promessa, e da salvação, ela era voltada para a família. O cumprimento da profecia de Joel, que aconteceu no capítulo 2, ele diz um pouco antes, capítulo 2 de Joel, ele vai dizer assim, ele tomou a palavra, veio o vento impetuoso como do céu, verso 14, verso 15 diz, estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os vossos servos, ou os empregados da casa, sobre as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Ou seja, o derramamento do Espírito Santo não viria simplesmente sobre a nação de Israel, mas ele viria à nação de Israel através das famílias, cumprindo o final da profecia do livro de Malaquias, que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não viesse e ferisse a terra com maldição. E Pedro agora está mostrando que é uma conversão não apenas aos pais, como Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, mas ele está falando de restauração de família. Quando temos uma espiritualidade bíblica, o primeiro lugar de se praticar a espiritualidade é na nossa casa.
E a maior necessidade para um homem ser espiritual é ele aprender a ser marido, ser pai. Não ser um líder. Hoje não. O grande homem é um grande pregador, ou o grande pastor. E é o contrário. Ele não pode, segundo Paulo, ser um pregador ou um líder se ele não for um bom pai, um bom marido. Que estranho, né? Paulo está mostrando que o sucesso, entre aspas, do ministério dele só é real quando for a extensão da espiritualidade desenvolvida dentro da casa dele. Marido de uma só mulher. Lembra que ele fala? Tenha bons filhos, disciplinados. Porque se alguém não souber governar a sua própria casa, como ele poderá governar a casa de Deus? Ou como terá o cuidado da casa de Deus? Então você vê que você começa a tocar nos pontos, e eles foram batizados e agregaram naquele dia cerca de 3.000 almas. Mas, irmãos, é muito importante você considerar comigo isso aqui. Eles agregaram a quê? Ao judaísmo? À igreja de Pedro? Simplesmente a igreja em Jerusalém? É muito importante a gente considerar isso aqui. Eu acho que esse pensamento vai ficar um pouco mais claro quando a gente olhar uma frase. Siga comigo aqui, Atos capítulo 11. O começo da igreja em Antioquia, quando a palavra de Deus chegou em Antioquia. Versículo 24. Porque, Atos 11, 24. Porque Barnabé era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu a quê? Ou a quem? É isso aqui, irmãos. Muita gente se agregou ao Senhor. Hoje as pessoas estão se agregando a um local, a uma comunidade, a um ministério. Você é de qual ministério? As pessoas perguntam. Isso é apostasia, isso é desvio. Pedro não está trazendo ninguém para ele. E por isso que se você vai se agregar ao Senhor, o padrão que Ele colocou para a gente é o seu próprio Filho. A vida que Ele colocou para nós é o seu próprio Filho. Ainda que se formos bebês, e quando nós cremos e somos novos convertidos, somos bebês, mas devemos nos alimentar com leite racional, não falsificado, mas a vida que vai se desenvolver em nós para a maturidade é a vida do seu Filho. O leite que temos que nos alimentar na igreja, se formos bebês, segundo Pedro, é o leite racional e não falsificado. Leite vos dei de beber, disse Paulo. Mas esse leite são as verdades essenciais do Evangelho. É a comunhão íntima com o nosso Senhor, tanto em relação à sua disciplina, ou devocional, ou consagração, como a questão da doutrina. Quais são as verdades fundamentais para os novos convertidos? É isso que nós devemos pensar. Não acredite num evangelho que te separe ou te projete uma vida diferente da vida de Cristo, que diz respeito à consagração, a tomar a cruz, a obediência, a santificação, a uma vida de oração, a uma vida na palavra. Esse foi o viver do nosso Senhor. Qual é a esperança da glória, segundo Paulo, irmãos? Nós vamos para o céu tocar harpa com os anjos? Ou nós vamos ficar ricos? Qual é a esperança da glória? Cristo em vós é a esperança da glória. Está falando de plenitude. Então, a vida cristã e a vida da igreja é o aumento e a expansão da vida de Cristo em nós. Precisamos de uma vida cristã adequada, aprovada, para termos a vida da igreja amadurecida. Se não tivermos cristãos maduros, como teremos uma igreja madura? E como teremos igreja madura? E como teremos cristãos, se não forem maduros, se viverem uma vida desassociada
de Cristo e da verdade do Evangelho. Sobre as cartas de Paulo, podemos pensar assim: Romanos é o fundamento. Se você quer começar, comece com Romanos, sobre a vida cristã. Ali você tem a verdade central do Evangelho para a vida cristã. Filipenses é a espiritualidade ou a experiência cristã normal. Se você quer ter espiritualidade e experiência cristã normal, é fruto da verdade do Evangelho em Romanos. Ok? Estou falando das cartas. Se você buscar uma espiritualidade fora de Romanos ou do fundamento, você vai ter gnosticismo, espiritualismo, qualquer ismo, menos cristianismo bíblico. E se tivermos fundamentos da fé e espiritualidade de Filipenses, porque ele fala da vida de Cristo em nós, como Paulo, aí nós poderemos ter uma igreja bíblica normal, conforme Efésios, que ali você tem uma igreja que fala dos ministérios, de um organismo e de uma vida do pensamento de Deus. Mas esse estilo de vida bíblico e espiritual em Efésios é resultado da verdade do Evangelho em Romanos e da espiritualidade aos Filipenses. Ok? Não pode haver igreja bíblica e espiritual se não tivermos cristãos espirituais e bíblicos. E não teremos cristãos espirituais e bíblicos se fugirmos dos fundamentos da verdade de Paulo aos Romanos. Ok? Mas quando você vê o que Paulo está falando, não é outra coisa a não ser Cristo, sua verdade, sua pregação, sua morte e ressurreição que ele fez por nós. E que o Espírito Santo aplica em nós. E agora passamos a viver por essa vida. Então, irmãos, quando nós encontramos gênesis da igreja, porque assim, em Atos você tem um corpo em movimento, Cristo na igreja, a igreja como corpo de Cristo. Mas Atos não é um livro de doutrina, Atos é uma história. Atos é um livro cheio de princípios, mas lembre-se que é um testemunho. Agora as cartas não. Especialmente Romanos, que é mais didática, é um livro de doutrina. Então poderemos ver que Romanos e as cartas de Paulo são as explicações, são os ensinamentos sobre Cristo, tanto como Deus e homem, e a sua obra no Calvário, como também como Cristo no corpo de Cristo. É o mesmo Cristo. Por um lado, ele está num corpo físico, nas biografias de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? Mas em Atos você tem o mesmo, porém agora na igreja. Ok? É o mesmo. A mesma vida. A mesma vida. Mas não se separa a doutrina da pessoa viva do nosso Senhor. Na verdade, a doutrina bíblica nos leva a essa realidade espiritual de viver pela vida de Cristo. Não é para ficar cheio de conhecimento, sem obediência. Temos que amar a obediência junto com o conhecimento. Então, quando você encontra Pedro, quando você encontra o início do livro de Atos, irmão, você não está vendo outra coisa. O Espírito Santo foi derramado no livro de Atos. E as pessoas foram batizadas. Se você é um bom pentecostal, veio de uma igreja pentecostal, você vai entender o que eu estou falando. As pessoas perguntavam para você assim: você já recebeu o batismo do Espírito Santo? Aí se você era um batista, você fala: o que esse cara está falando? Quando eu criei, eu recebi. Não. Você já fala língua estranha? Você já sabe? Então, o movimento pentecostal, nossos amados irmãos, que tem muita coisa boa que nós precisamos, não estou descartando, eles viam um batismo individual de uma pessoa para ele ter poder para pregar o Evangelho. Mas quando você encontra o livro de Atos, e quando você encontra as cartas, você vai encontrar que o batismo do Espírito Santo, assim como a crucificação foi um ato único, o batismo do Espírito Santo foi único também.
você não tem duas mortes de Cristo. Se você pegar as festas, em que dia, em relação à celebração das festas, Jesus morreu? Foi na Páscoa. E o Pentecoste, que veio depois, que são os 50 dias, aí você tem o derramamento do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não foi derramado para um indivíduo. O Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas como um corpo. Era aquela congregação que estava ali em Jerusalém, no cenáculo. Claro que todos eles receberam, mas, irmãos, é um batismo para nos colocar debaixo do senhorio do nosso Senhor. É um batismo para dentro do corpo de Cristo, para que Ele seja a cabeça. É um batismo para nos dar poder para morrer para nós, para vivermos em obediência a Ele. Nós precisamos ser renovados pelo Espírito Santo várias vezes, como está no livro de Atos. Mas, biblicamente, não existe esse negócio de você entrar num quarto e falar: Senhor. Ou seja, irmãos, lembra do Salmo 133? O quão bom e agradável é viverem juntos, irmãos. Depois ele vai dizer que é como aquele orvalho que vem do monte, irmão, mas também vai dizer do óleo precioso que vinha sobre quem? A cabeça de Arão, e no Novo Testamento você vê que Arão era uma tipologia do sumo sacerdote, que é Cristo. Pedro vai dizer aqui: Deus ungiu Jesus de Nazaré com o óleo do Espírito Santo. Então o óleo vem sobre Cristo, sobre Arão, no Salmo 133, e o óleo vai descendo para a barba. Lembra que no Velho Testamento a barba fala de autoridade. Então aquela unção que estava sobre a cabeça veio sobre os apóstolos. Autoridade, ministério, para ter ministério da palavra. E essa unção foi vindo sobre todas as suas vestes e chegou até a orla dos seus vestidos. A quem Deus ungiu? Jesus Cristo. Na biografia, nos 4 livros, Jesus foi ungido como um homem para cumprir o seu ministério. No livro de Atos, o derramamento do Espírito Santo continua, só que agora não sobre um homem. É o mesmo, porém está no corpo de Cristo. Agora não é o Espírito que veio sobre alguém, mas é o Espírito que veio sobre essa assembleia, que era bíblica e espiritual. É o batismo do Espírito ao corpo, é o batismo do Espírito Santo imergindo pessoas para dentro do corpo. O batismo do Espírito Santo não te tira do corpo para você levar a vida independente. Meu ministério, a minha vida. Não, é uma vida que te coloca no corpo debaixo do senhorio do nosso Senhor. É claro que como membros precisamos ter a experiência do revestimento do Espírito Santo. E algumas vezes vem sobre você. Mas lembre-se, nunca você estará sozinho, porque esse Espírito, ele não é de um homem, esse Espírito é do corpo de Cristo, e ele não aprova uma vida separada da coletividade do corpo de Cristo e da verdade. Amém, irmãos? Jesus foi batizado para morrer, um poder que o capacitou a obedecer. Um poder que o capacitou a depender. E quando ele fala: vós permanecereis em Jerusalém até do alto serdes revestidos com poder. Vocês, não só Pedro, vocês, coletividade, vocês vão receber poder. E o que mais que ele fala? Vocês serão minhas testemunhas, mártires no grego. Poder para morrer. Morrer primeiramente aqui, mas também morrer, se for preciso, como mártir. É um poder que te leva a viver uma vida tão obediente à cabeça, de tanta necessidade, de intimidade, porque é um poder que vai levar você a viver a vida de Cristo. É Ele vivendo através do corpo de Cristo, e não uma vida independente de Cristo. Já não era mais Pedro, era Cristo em Pedro. Não era Tiago, era Cristo em Tiago. Só não foi Cristo em Judas.
Porque Judas não se sujeitou e não se permitiu a palavra lavá-lo, quando o Senhor fala, vós todos estáis limpos pela palavra, com exceção de, em outras palavras, de Judas. Então Judas viveu sua própria vida. Irmãos, porque ele traiu o nosso Senhor. Mas até essa prerrogativa estava estendida a todos, e essa prerrogativa está estendida a todos nós. Por isso, quando você vai encontrar aqui, quase 3.000 almas foram agregadas. Volto a perguntar agora, agregadas a quê, irmãos? Agregadas a quem? A Cristo. Amém, irmãos? Amém? Amém? E se estamos agregados a Cristo, que vida nós vamos viver? Pela vida de Cristo. Mas, irmãos, e o que nós vamos pregar? Tá certo? E que tipo de ensinamento nós vamos viver? Você pode responder isso com muita simplicidade. Que tipo de ensinamento Jesus viveu? Que tipo de vida ele viveu? E que tipo de pregação ele teve? E nós vamos encontrar que é uma continuidade. As cartas são continuidades. Verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora você encontra, irmãos, preste atenção, são cerca de 3.000 almas. Ninguém dizia que coisa alguma que possuía a sua. Era agora uma só alma, um só sentimento. Como é possível haver isso em 3.000 pessoas? Você pega marido e mulher, 2 pessoas, cristãs que eu estou falando. Quantos problemas nós temos? Olha a vida da igreja nos dias de hoje. Quantos problemas nós temos? Por que é assim, irmãos? Porque no tocante à vida cristã e à vida da igreja, nós ainda vivemos pela vida humana, pelo nosso egoísmo, pela nossa preferência. Mas se a gente entender o que Pedro falou, saiba, pois, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez, não tem outro Senhor na igreja. Nenhuma opinião na igreja pode estar acima da palavra. Nós precisamos estar muito diante do Senhor para que aquela mente de Cristo que Paulo falou aos Coríntios possa nos governar. Como nós precisamos. Se a gente pudesse resumir assim, qual o sinal, sintoma, comportamento de uma igreja menina e de uma igreja madura? Uma igreja menina tem muitas ideias, muitas opiniões. Muita gente dá opinião. Muita gente quer as coisas da maneira que ela acha que tem que fazer, de maneira que ela se sinta bem. Ela discorda do louvor, ela discorda da pregação, ela discorda do local, ela discorda do horário, ela discorda de tudo, ou quase tudo. As pessoas são assim. Mas uma igreja mais madura, você vai encontrar homens e mulheres de joelhos, orando, pedindo para não atrapalhar a obra de Deus, orando e pedindo para que eles não tenham uma opinião acima da palavra de Deus, orando e pedindo para que a vontade de Deus seja feita, orando para que o Espírito Santo dirija aqueles que são os nossos anciãos. Elas não estão preocupadas com elas não estão ali para se sentir bem, nem para fazer a sua vontade. Elas estão ali para cooperar com Deus. Que tipo de assembleia nós somos? Me entende, irmãos? Eles deixaram 3.000 opiniões, eles deixaram liturgias, deixaram preferências, deixaram o judaísmo, e eles passaram a perseverar na doutrina dos apóstolos. Mas o que era a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos nada mais era do que o diálogo de Jesus com seus discípulos. A vida de Jesus com seus discípulos. E a vida de Jesus crucificado. O que ele foi, o que ele viveu, o que ele falou. E a sua missão na cruz era disso que os apóstolos falavam. Não era uma coisa acadêmica. Era uma extensão de uma vida.
Jesus não ensinou ninguém a ser pregador. A lei da homilética, de como você preparar um bom sermão. Não. Mas ele ensinou a como eles viverem pela vida dele e como serem homens comprometidos. O que aconteceu é que aquele grão de trigo que era um se multiplicou na vida desses apóstolos e dessa igreja primitiva. Por isso o capítulo 5, estamos chegando por fim. Versículo 42, ele vai dizer assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar o que, irmãos? Você está vendo? Uma vez alguém falou: mas Gerson, todos os dias? Todos os dias. Mas só tinha esse assunto? Será que não vai ficar uma coisa assim meio mecânica? Eu falei: vai. Se o Cristo que você crê não for o Cristo da Bíblia. Se o Cristo que você crê não for o Cristo de Deus. Porque nem mesmo a eternidade, possivelmente, será suficiente para conhecermos a sua plenitude. Ele é inesgotável, disse Paulo. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mas, irmão, não podemos falar sobre família? Claro. A questão é que se você falar sobre família sem Cristo, isso é humanismo. Tá certo? Porque a relação entre homem e mulher, em que capítulo está no livro de Atos, de Efésios? Qual capítulo? Você lembra? Capítulo 5. Ali aparece que é o texto básico que todo mundo pega para falar de casamento. Mas o livro de Efésios começa no capítulo 5? Não, começa no capítulo 1. E o que começa no capítulo 1? Oh, irmãos, que grandeza que é aquilo, né? Porque agora você vai ver a presciência de Deus, o propósito eterno de Deus, o mistério da vontade de Deus em Cristo, e que nós somos predestinados, tem isso na Bíblia também, segundo a presciência de Deus, diz Pedro. E ele vai falar agora do nosso chamamento celestial. E nós vamos encontrar as verdades da carta de Paulo aos Efésios até o capítulo 3, especialmente. E agora você vai ver as implicações dessas verdades nos demais capítulos, e então chegou a família. Mas a família não está desligada do propósito eterno, das verdades centrais e da vida, porque você absolutamente, e eu não podemos fazer absolutamente nada sem a vida de Cristo em nós. Irmãos, nem para cuidar de formiga nós servimos. Nós arrumamos um filhotinho de cachorro lá, mas não consigo. Vai para a direita. Eu falei 100 vezes, mas não tem jeito, irmão. Se eu não sei liderar o meu cachorro, eu mesmo, como é que eu vou querer liderar alguma coisa? Vou querer mudar a vida de alguém? Só o ministério do Espírito Santo e a vida do Senhor, pela verdade de Deus, pode nos levar a cumprir a vontade do Senhor. Então, queridos, quando você encontra, diz que eles não cessavam todos os dias, publicamente pelas casas. Graças a Deus que a vida da igreja tem isso, publicamente pelas casas, de anunciar de ensinar e proclamar a Jesus Cristo. Muito interessante que aqui você tem duas palavras. Uma é querigma, que é proclamação. Pregar a Cristo. E uma vez que as pessoas pregam e as pessoas creem, agora elas precisam ser ensinadas didaticamente. Mas não tenta ensinar qualquer coisa na igreja que não tenha relação com Cristo. Cristo é a essência de toda a verdade e de todas as necessidades da vida humana. Capítulo 2. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Desafio do nosso tempo é perseverança. Como é fácil a gente deixar de perseverar. Queremos as coisas rápidas. Perseveravam em quê, irmãos? No que eles sentiam, no que eles achavam melhores, no que eles estavam vendo? Não.
perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora preste atenção nisso, eles não perseveravam nas doutrinas de um apóstolo. Não é isso que a Bíblia fala. Porque assim tem sido. Um apóstolo que quer liderar uma obra mundial ou nacional e muitas doutrinas, a maioria heréticas. Aqui diz que eles perseveravam em uma doutrina só, mas você tem um colégio apostólico. Então você tem uma comunhão de obreiros que se protegem, que se equilibram, que se complementam nessa mesma e única doutrina. Ou seja, a doutrina que eles perseveravam, é claro que é uma doutrina bíblica. Nós não temos hoje licença para se perseverar em qualquer coisa no nosso tempo que não seja de fato a doutrina apostólica da Bíblia. Aqueles que são servos de Deus hoje não têm prerrogativa, como esses apóstolos pioneiros que eles trouxeram a revelação da palavra do Senhor e fechou o cânon do Novo Testamento, ou seja, os livros inspirados pelo Espírito Santo. Nós podemos compartilhar, ter revelação e fazer aplicações, mas nunca jamais ir além do que está escrito. Ninguém tem licença para falar na igreja algo e qualquer coisa que não seja de acordo com as Escrituras. Seria um falso profeta. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, então eles também perseveravam na comunhão. Se eu não tenho doutrina dos apóstolos, eu me divido. Se não tem doutrina dos apóstolos, mas a minha opinião, eu vou ter preferência, então eu não vou querer estar junto. A comunhão, irmãos, é a participação comum na vida, nas prerrogativas de liderança do nosso Senhor. Comunhão não é assim, vamos fazer um churrasco, não, faz parte, o churrasco pode estar ali, mas comunhão é um ambiente da vida de Cristo em relacionamento conosco. Não é algo fora dele, o ambiente é ele, a vida é ele, a realidade é ele, o alvo é ele. Comunhão é participação comum, decisiva na vida de Cristo através de nós. Você vai falar, nós tivemos comunhão em tal lugar, tá, e aí? Não, e aí que nós decidimos assim, mas isso aí não é comunhão, irmãos. Qualquer coisa que não tem relação com Cristo não pode ser chamada de comunhão. Diálogo, conversa, qualquer coisa. Comunhão não. Nós somos chamados para a comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem implicação totalmente, 1 Coríntios 9, com a obra de Deus em Cristo nesse tempo, com seu propósito eterno. Qualquer coisa que fizermos, irmãos, deve ser pautada por isso. Talvez não poderemos caminhar em muitos lugares com muitas pessoas que nos convidam a uma comunhão. E você vai encontrar que não é comunhão, é um ecumenismo. É uma Babilônia, é qualquer coisa. Porque é uma liderança, é um movimento que não diz respeito à verdade do Evangelho em Cristo e os interesses de Cristo. E nós não podemos sacrificar a verdade em benefício de agradar a homens. Perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, porque eles estavam em Cristo, seguindo a liderança da palavra de Deus. Naquela época eles entendiam que nada do que possuíam eram deles. Você não tem um ensinamento sobre o dízimo aqui. Eles sabiam que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, por 30 moedas, e que o vaso de alabastro que aquela mulher derramou sobre o Senhor em Betânia valia 300 moedas. Ou seja, Judas foi um dizimista. Interessante, né? Que o valor que Jerusalém dava a Jesus era 10% do valor que ele teve em Betânia. Não tem problema você dar o dízimo, se isso é um princípio de você administrar a sua contribuição.
Mas lembre-se que porque Ele é o Senhor e Cristo e fomos batizados para dentro dEle, nada do que você tem pertence a você. Tudo que você tem pertence a Ele. Não tem esse negócio de dar o dízimo, 90% é seu. Não, nada é seu. Nem o ar que você respira. Tudo é dele. Eles eram mordomos. Não estavam presos com nada, irmãos. Porque também, como era o ambiente de Cristo, eles também não... Aqueles que administravam as contribuições, não usavam as contribuições como algo para eles, porque não era deles. Pertenciam ao Senhor. Então a única maneira correta e bíblica de você administrar, ou a liderança, os diáconos administrar as contribuições, é fazendo as coisas que diz respeito a Cristo no Novo Testamento. Fora isso, vai ser um desvio ético e moral da maneira que deve administrar as contribuições. Eles repartiam porque eles criam que nada era deles. Eles repartiam porque eles criam que tudo era de Cristo. Eles repartiam porque eles entenderam que são o corpo de Cristo, não pode haver necessitado entre eles. Eles repartiam porque eles criam que o Senhor Jesus estava voltando. E eles repartiam porque eles também conheceram os ensinamentos do Senhor, que não devemos juntar tesouros nessa terra. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Quando nós entendemos que a igreja não é outra coisa a não ser Cristo em nós e nós nele, como vamos segurar alguma coisa para nós, irmãos? Claro que hoje, quando você ouve o Evangelho da prosperidade, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Jesus se fez pobre para que, através da sua pobreza, ele pudesse transmitir a sua riqueza e enriquecer a muitos. E repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade ou de mistério. Perseveravam unanimemente no templo, claro que aqui é o Pedra de Salomão, não era um templo deles, era um local mais conveniente, que ali tinha uma aglomeração de judeus, porque era parte da cultura deles estar no varandão, no alpedre de Salomão, do templo. E o que eles estavam fazendo ali, irmãos? Pregando o Evangelho. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. É muito interessante que quando você entende que a igreja é o corpo de Cristo, não tem problema você pensar que todos os dias o Senhor... Você não vai ter problema em pensar que o Senhor estava acrescentando à igreja como se a igreja fosse um lugar físico. Não. A igreja aqui é Cristo. A igreja aqui é essa congregação do qual ele é a cabeça. É batizar e imergir a pessoas que criam no Evangelho e se uniam a Cristo, como vai aparecer em outras passagens do Novo Testamento. Irmãos, que a graça de Deus nos dirija, mas que possamos entender com a graça do Senhor. E isso é muito importante. O desafio do nosso tempo é sermos uma igreja bíblica e espiritual. Parece estranho falar isso, mas está difícil achar a igreja bíblica e espiritual. Você acha? Mas você vai ter que garimpar. E que Deus nos guarde para que sejamos uma assembleia, e as assembleias que servimos e temos comunhão, não se envolva com outras coisas. Não queira um espiritualismo no lugar da espiritualidade. Porque espiritualismo é um envolvimento sobrenatural e espiritual que projeta o homem para algum lugar, para alguma coisa, para ter uma experiência transcendental. E hoje as pessoas estão atrás disso, do que funciona, do que é rápido. Eu me lembro que uma vez, eu fiquei 1 ano sem sentir a presença do Senhor. Eu pregava e as pessoas falaram, nossa, uma palavra, puxa, falou comigo e me libertou, e eu toquei no Senhor. E eu não sentia nada, irmão. E um dia eu reclamei com Deus.
o Senhor, sei lá, tinha me abandonado. Eu era muito novo, né? E eu estava lendo a Bíblia num quarto. Chegou aquela passagem no livro de Pedro que diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Você lembra que tem isso? O Espírito Santo perguntou para mim: então você crê que eu sou mentiroso? Desculpa dar um exemplo. Eu falei: não, Senhor, o que é isso? Eu falei: não, porque você crê que eu te abandonei? Porque você não está sentindo? Ou seja, o Senhor está me libertando de um espiritualismo. Porque a fé, ela não se apoia em circunstâncias, nem em sentimentos, nem em realizações. A fé, ela se apoia na verdade absoluta e imutável de Deus. Ela não deixa de ser verdade, a verdade bíblica, porque você sente ou não sente. Ela é verdade porque Deus é verdadeiro e Deus é verdade. E a palavra é a palavra dele, ela não depende de circunstância. Não seja enganado pela sedução do sentimento ou da experiência. Graças a Deus porque podemos ter sentimentos e porque sentimos. E graças a Deus pelas experiências. Mas Ele ainda é Deus, independente das suas experiências e do que nós sentimos. E a verdade, ela é a verdade. E provavelmente seremos muito mais espirituais quando não sentimos e não experimentamos. Mas somos homens bíblicos, fortalecidos e que conhecemos o Senhor, não pelo que sentimos, mas pelo que cremos e porque Ele falou. Que Deus nos ajude, irmãos. Lembre-se, os evangelhos são biografias do nosso Senhor e Ele está no seu corpo humano. Mas o livro de Atos ainda é o Senhor operando na terra, porém agora está no corpo de Cristo. Nós somos batizados para dentro desse corpo de Cristo. E a espiritualidade que Ele viveu é a espiritualidade que Ele espera que nós possamos viver, porque não é outra, é a espiritualidade dEle. Como disse Paulo, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, sou o menor dos apóstolos. Eu persegui a igreja de Deus. No entanto, eu preguei e trabalhei muito mais do que todos eles. Contudo, não eu. Mas quem? A graça de Deus, ou seja, era Paulo em Cristo e Cristo em Paulo. O Senhor nos ajude, irmãos, possamos aprofundar na palavra, termos homens da palavra e ter espiritualidade. Mas uma espiritualidade que procede da palavra e não é uma espiritualidade e não é uma doutrina nem um ensinamento que não nos leve a imergir cada vez mais em Cristo. Sempre será nele, dele e por ele são todas as coisas. Deus nos abençoe. Amém.